do estado estacionário ou estado padrão, justamente porque o universo eterno era mais consistente com o seu pensamento ateu. Então essa citação fica muito mais impressionante quando nós nos lembramos quem é Fred Hoyle. O terceiro e último exemplo está no preciso ajuste da taxa de expansão inicial do nosso universo. Então, um preciso ajuste numa condição inicial do nosso universo. Se a taxa de expansão do nosso universo logo no início fosse um pouquinho mais forte, logo no início a matéria toda ela se espalharia e não haveria tempo da formação de galáxias, estrelas e planetas. Então, o nosso universo seria uma sopa de partículas extremamente rarefeita. Se logo no início a taxa de expansão fosse um pouquinho menor, então o nosso universo rapidamente colapsaria sobre si mesmo. Né? E a precisão desse ajuste é extremamente impressionante. A precisão desse ajuste é 1 parte em 10 elevado a 55. Ou seja, 1 com 55 zeros. Não estamos falando de 1%, 2%, estamos falando 1 parte em 10 elevado a 55. Astrônomo Barrow e Silk dizem: o universo teria que ser exatamente do tamanho que é, para poder sustentar, mesmo que seja uma única e solitária forma avançada de vida. Ou seja, o tamanho do nosso universo, a quantidade de massa, teriam que ser exatamente estas, para o universo dar certo. A massa do universo está relacionada também com a taxa de expansão. Ou seja, todas essas galáxias que nós observamos são necessárias para que nós estejamos aqui hoje. Se o nosso universo tivesse apenas a massa do sistema solar ou a massa da nossa galáxia, logo no início a expansão seria tão rápida que nem planetas, nem estrelas, nem galáxias se formariam. Astrônomo Martin Rees: estas características não podem ser ignoradas como os antigos argumentos em favor de design na biologia. Isso porque as leis básicas que governam as estrelas e átomos são dadas e nada biológico pode reagir a elas no sentido de modificá-las. Essa não é uma circunstância sujeita à adaptação. Não é que a vida tenha se adaptado às leis da física ou as leis da física tenham se adaptado à vida. Não. As leis da física são as mesmas desde o início do nosso universo. E ou elas permitem a existência de vida, ou elas não permitem a existência de vida. Nós sabemos que as leis da física são as mesmas desde o início do nosso universo. Porque quando nós observamos uma galáxia a bilhões de anos-luz, a razão pela qual nós podemos entender o espectro dessa galáxia, determinar a abundância dos elementos, é porque as leis da física aqui são as mesmas leis da física lá. Né? Um átomo de hidrogênio aqui se comporta exatamente como um átomo de hidrogênio lá. Astrônomo Silk: uma quantidade de propriedades independentes do universo oferece tantas vantagens ao desenvolvimento da vida que elas quase parecem projetadas. E o nosso surgimento predestinado. Poderiam essas notáveis coincidências serem a camuflagem de um grande arquiteto? Então, quando nós olhamos para a planta do nosso universo, a planta do nosso universo se parece com essa torre de cartas. Nessa torre de cartas, nós podemos ver que seria muito difícil, né, movimentar estas cartas. Talvez uma ou outra nós conseguíssemos movimentar um pouquinho. Mas a maior parte dessas cartas, leves movimentos fariam com que toda a estrutura caísse por terra. Da mesma maneira, pequenas variações nas constantes da física e condições iniciais do nosso universo fariam com que a possibilidade de vida caia por terra. Físico e astrobiólogo Paul Davies: eu pertenço a um grupo de cientistas que não é adepto a nenhuma religião convencional. Estamos, então, aqui com alguém dando uma opinião não tendenciosa, né? Ele não é adepto a nenhuma religião. Porém, eu nego que o universo seja um acidente sem propósito. Através do meu trabalho científico, cheguei a acreditar mais e mais fortemente
que o universo físico foi montado com uma engenhosidade tão espantosa que não posso aceitá-lo meramente como um simples fato. A mim me parece que deve existir um nível de explicação mais profundo. Engenhosidade tão espantosa. Bom, essas evidências parecem tão fortes. Como será que a comunidade astronômica responde a esse ajuste fino nas constantes da física? É muito comum na literatura esse tipo de resposta. Não deveríamos estar tão surpresos de nos encontrarmos em um universo finamente ajustado. Uma vez que em um não ajustado, nós não existiríamos. Isso muitas vezes é conhecido como o princípio antrópico fraco. Bom, é claro que em um universo não ajustado, nós não existiríamos, né? Não haveria vida. Mas esse tipo de resposta não é satisfatório, porque ele não dá uma explicação do porquê existe este universo finamente ajustado. O filósofo John Leslie, ele fez uma analogia para mostrar como esse tipo de resposta não é nada satisfatória. Então, na sua analogia, ele supõe então uma pessoa, né, que foi escolhida para ser executada por um batalhão, por um pelotão de fuzilamento. Então, essa pessoa tem 10 atiradores, né, com as armas apontadas, né, ao seu coração. Então ele escuta, preparar, apontar, fogo. Ele escuta os tiros, né, as balas. E de repente ele percebe que ele ainda é capaz de tirar a venda. E aí ele descobre que nenhuma bala o atingiu. Então ele diz, bom, eu não deveria estar surpreso, porque se uma bala tivesse me atingido, eu não observaria este evento. Bom, é óbvio que se uma bala tivesse te atingido, você não observaria este evento de que você sobreviveu. Mas se nenhuma bala te atingiu contra todas as expectativas, isso irá não somente surpreender, mas irá te levar a procurar por uma explicação. Por que nenhuma bala me atingiu? Isso foi uma brincadeira de mau gosto? Na realidade, eles não queriam realmente me matar. Esta é exatamente a situação em que nós nos encontramos no nosso universo. É claro que nós não poderíamos nos encontrar num universo não ajustado, porque nós não existiríamos em um universo não ajustado. Mas o fato de que esse universo ajustado existe e nós estamos aqui contra todas as expectativas deve não somente nos surpreender, mas deve nos levar a procurar por uma explicação. Então esse ajuste fino, esse ajuste preciso nas constantes da física, ele pede uma explicação. Ele é um fato científico que nenhum cientista nega, esse ajuste preciso. Como então nós podemos explicar esse ajuste fino nas constantes da física? Bom, a explicação aqui irá além do domínio da ciência, para o domínio da metafísica, para o domínio da fé. Você pode escolher explicar esse ajuste fino através de chance. Se você escolher explicar através de chance, você terá que postular a existência de um enorme número de outros universos, talvez até mesmo um número infinito de outros universos, onde as constantes da física são diferentes, e, portanto, são universos sem vida. E nessa multidão de universos, né, onde a maioria não deu certo, a grande maioria não deu certo, você vai achar um que deu certo, um que é bom. Ou você vai, para explicar esse ajuste fino, você vai acreditar que uma superinteligência projetou cada detalhe da arquitetura do nosso universo para fazê-lo habitável. Se você escolher explicar através de chance, você terá que carregar essa bagagem extra de acreditar nessa enorme infinidade de outros universos sem vida. Paul Davies, ele diz assim: postular uma infinidade de universos não vistos impossíveis de serem observados, somente para explicar aquele que nós vemos, parece um caso de excesso de bagagem levado ao extremo. Bom, e como essa explicação ela leva à metafísica, né? Os cientistas fazem diferentes opções em relação a como explicar esse ajuste fino. Múltiplos universos que nós não vemos e, por definição, nunca serão vistos, é metafísica. Um arquiteto inteligente que nós não vemos também é metafísica, né? É uma questão de escolha de fé, uma opção de fé.
Então, nós vemos alguns cientistas optando por acreditar em chance como a explicação do ajuste fino, e outros cientistas, mesmo seculares, acreditar em um arquiteto inteligente. Um exemplo de um astrônomo que escolheu a opção chance. Ele diz assim: se alguém não acredita em design divino, mas ainda assim acha que o ajuste fino requer uma explicação, existe uma outra perspectiva, uma que é extremamente especulativa, né? Os multi-universos. Por isso eu deixo aqui essa advertência. Entretanto, é a que eu realmente prefiro, apesar de que no estado presente do nosso conhecimento, qualquer preferência nesse sentido represente não mais do que uma opinião. E nós vemos também cientistas no outro grupo, né? Acreditando então na existência de um arquiteto inteligente para explicar esse ajuste fino. Minha conclusão é de que a teoria do multiverso pode, na melhor das hipóteses, explicar somente um limitado número de características, e apenas se forem anexadas algumas suposições metafísicas que parecem não menos extravagantes que design. No final, o princípio de Occam me compele a apostar meu dinheiro em design. Mas, como sempre, em questões metafísicas, a decisão é, em grande parte, uma questão pessoal e não de avaliação científica. Bom, agora vamos fazer uma suposição. Vamos imaginar que essa quantidade enorme de outros universos não exista. Talvez possam existir alguns universos, mas não essa quantidade enorme de universos sem vida. Sob essa suposição, nós vamos levar o nosso universo a julgamento. Okay? E a evidência que nós vamos apresentar é a evidência da sintonia fina das leis da física. E levamos então o nosso universo a julgamento sob a acusação de haver sido projetado. E nós decidimos julgar o nosso universo com o mesmo critério que nós julgamos casos criminosos nos nossos tribunais. Nos nossos tribunais, em casos criminosos, se nós apresentarmos evidência como teste de DNA, isso é considerado suficiente para declarar alguém culpado, né? Então, se nós utilizarmos esse mesmo critério para julgar o nosso universo, nós teríamos que declará-lo culpado, projetado, porque a precisão dessa sintonia fina nas leis da física é muitíssimo maior do que a precisão de testes de DNA. Bom, a parte científica da palestra termina aqui. Este é meu e-mail. Sinta-se à vontade para me enviar comentários ou perguntas. Se você gostou deste tema e gostaria de ler um pouco mais, eu gostaria de recomendar este livro aqui, olha, Show Me God. Fred Hearing é o autor. Este livro aqui está em inglês, mas nós temos uma boa notícia. A editora La Selva irá publicá-lo em março do ano que vem. Okay? Aqui no Brasil, nós teremos esse livro em português. Fred Hearing é o autor. Okay? Bom, eu gostaria apenas de usar mais 5 minutos do seu tempo, né? Para uma reflexão pessoal. Esta palestra está sendo apresentada aqui numa igreja cristã, e além de ser uma astrônoma profissional, eu também sou cristã evangélica. E eu gostaria de fazer uma reflexão rápida, né, de como estas evidências se relacionam com a visão de mundo do cristianismo. Todos nós temos dentro de nós perguntas fundamentais a respeito das nossas origens, né, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E essas perguntas são muitas vezes extremamente fortes em muitos cientistas. Por exemplo, Stephen Hawking, ele comenta que a física e a astronomia me ofereceram a esperança de entender de onde nós viemos e o porquê de estarmos aqui, né? Ele está explicando por que ele escolheu física e astronomia como carreira. Porque elas ofereciam essa esperança de entender, né, de onde nós viemos e por que nós estamos aqui. Einstein escreveu: eu quero saber como Deus criou este universo. Eu não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero saber os pensamentos de Deus. O resto são detalhes.
Então, existe nos cientistas também, assim como em nós, uma sede, né, de respostas para essas perguntas fundamentais. Ou seja, quais os pensamentos, né, se existe um superintelecto que projetou este universo, quais os seus pensamentos a nosso respeito, né? Quais os seus planos? Por que ele criou, então, esse universo? Né? O que ele pensa sobre nós? Quais as suas intenções em criar esse universo? Bom, será que os cientistas encontram, né, algum tipo de resposta fundamental através da ciência? Stephen Hawking comenta: apesar da ciência poder resolver o problema do como o universo começou, ela não pode responder o porquê do universo existir. E eu não sei a resposta para isso. Eu não sei a resposta de por que o universo existe. É muito parecido com eu não sei a resposta do porquê eu existo, né? O físico Schrödinger, extremamente famoso, desenvolveu a equação de Schrödinger da mecânica quântica. Ele comenta: eu fico muito surpresa ao ver que o quadro científico é bastante deficiente. Ele nos dá muitas informações sobre fatos, coloca toda a nossa experiência numa magnífica e consistente ordem, mas é horrivelmente silencioso sobre tudo que está próximo do nosso coração, o que realmente importa para nós. A ciência não nos pode dizer uma palavra sobre vermelho e azul, amargo e doce, dor e prazer. Ela não sabe nada sobre beleza ou feiura, bem ou mal, Deus e eternidade. Algumas vezes a ciência finge responder a perguntas nesses domínios, mas as respostas são geralmente tão tolas que nossa tendência é de não levá-las a sério. Então aqui nós temos dois brilhantes físicos, né? Tanto Schrödinger quanto Stephen Hawking, dois físicos brilhantes, que escalaram o topo do conhecimento intelectual, mas mostram esse desapontamento, né, de que a ciência não trouxe respostas a essas perguntas fundamentais. Por que será que nós não encontramos respostas a perguntas fundamentais através da ciência? Temos um versículo bíblico aqui bastante interessante. Ele diz assim: que dirá o sábio, que dirá o instruído, que dirão os oradores deste mundo? Porque Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Ou seja, Deus, na sua sabedoria, decidiu que não seria através do intelecto que as pessoas o conheceriam. Ao contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem, que muitos consideram tola, que anunciamos, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, se fosse através do intelecto, apenas os intelectuais, os espertos, chegariam a conhecer a Deus, né? E aí se encheriam de orgulho, né? Eu sou tão esperto que eu cheguei lá, cheguei a entender a mente de Deus. Mas Deus escolheu que não seria dessa maneira, mas que seria através de uma mensagem tão simples que até uma criança pode entender. E porque essa mensagem é tão simples, muitos a consideram tola. Mas Deus decidiu que seria uma mensagem simples para que qualquer um que quisesse pudesse chegar até Ele, né? Mas qual é essa mensagem tão simples, né? Eu gosto de compartilhar essa mensagem através de uma analogia de um juiz extremamente importante, profissional. Ele foi chamado para julgar o caso de um criminoso. Esse criminoso era evidentemente culpado, né? Haviam provas, haviam testemunhas. Então ele, como profissional, juiz, está ali para exercer a justiça. Ele declara a condenação deste rapaz. E após declarar a condenação, ele tira aquela roupa de juiz, aquela capa de juiz. Ele desce do palanque, ele chega até esse criminoso e paga a fiança, porque era o seu filho. E essa é a história de Deus com a humanidade que a Bíblia nos apresenta, né? Ou seja, Deus, na sua justiça, Ele olha para a humanidade, né, e vê tudo podre, não somente da sociedade em geral, mas de cada um de nós. E na sua justiça, então, Ele condena. Mas aí de uma maneira que nós não conseguimos entender, né? Com um amor extravagante. Ele vem e se humilha. Vem na forma de homem. Paga a nossa fiança, né? Paga a nossa fiança na cruz. Para que todo aquele que receba essa mensagem seja perdoado, né? E possa ser considerado seu filho. Esta é a mensagem básica da Bíblia.
Jesus nos disse que a porta que leva à vida eterna não é uma porta larga por onde as multidões passam, mas é uma porta estreita. Então nós podemos nos perguntar, por que uma porta estreita, né? Por quê? É uma porta estreita porque ela deixa somente você passar, sem bagagem, né? Para nós passarmos por essa porta, chegarmos à presença de Deus, nós temos que deixar, por exemplo, orgulho, né? Carl Sagan, uma vez, ele chegou a comentar de que acreditar na existência de Deus feria a vaidade humana. Então, esse tipo de bagagem, esse tipo de vaidade e orgulho que nós temos que deixar, né? Títulos, posições, não existem doutores na presença de Deus. E quando nós deixamos essa bagagem, então, e passamos por essa porta, né? Existe uma promessa. E essa promessa é de que buscarás ao Senhor teu Deus e o encontrarás quando buscares de todo o teu coração. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar essa reflexão.